Olá, que bom que você está aqui para mais um capítulo do livro Paraíso Perdido de John Milton. Estamos agora no canto 9, livro 9 ou capítulo 9, dependendo da sua tradução. E o que podemos esperar depois da saída do anjo Rafael no último capítulo? Paz e harmonia eterna? Já sabemos que não. E então, o que esse capítulo nos reserva? O casal ainda está no jardim, aonde desfrutam do paraíso, e a história continua agora. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. O capítulo começa nos relembrando que aquela visita amigável do anjo para Adão e Eva tinha se encerrado e que agora nós vamos conversar sobre coisas tristes, daquela quando um homem perde a fé e se torna desobediente, e também como Deus fica com raiva e passa o julgamento de sofrimento para todo mundo. Vamos falar também sobre o pecado e a morte e sobre a miséria que a morte vai trazer quando chegar ao mundo. É uma história triste, mas também muito impressionante e mais inspiradora do que aquelas histórias de raiva e vingança como a Ilíada, a Eneida ou até a Odisseia. Pelo menos é o que eu acho que será essa história aqui. Afinal, a minha musa inspiradora continua vindo para mim todas as noites enquanto eu durmo e me inspira a escrever essa poesia. Me levou muito tempo para escrever esse épico. Parece que apenas a guerra é o único tópico que pode ser escrito em poemas épicos. Tudo isso é tão cansativo. Falar sobre cavaleiros valentes e batalhas, quando ninguém mais quer falar sobre paciência e sacrifício, que são coisas que realmente são admiráveis. Ou então escrever sobre histórias de esportes heróicos, torneios em que ficam torcendo para os times favoritos. Tudo isso não é para mim. Eu prefiro um tópico diferente, algo que seja importante, que a gente possa chamar de realmente heróico. Mas eu tô muito velho para escrever, mas a Urânia me visita toda noite e ela me dá a inspiração que eu preciso. E então, retornando à história, o sol já tinha se posto. Vênus e as estrelas já estavam no céu. A noite cobriu o horizonte. Tudo parecia tranquilo depois que Gabriel colocou Satan para fora do Éden. Mas ele não desistiu. Ele estava trabalhando em um plano para a destruição da humanidade. Ele estava determinado e ele não se importava com nenhum risco. Ele retornou no meio da noite, da mesma maneira que ele fez quando Uriel avistou ele lá do sol e avisou os guardas. Por 7 noites ele ficou circulando a terra e sempre ficando do lado escuro. Quando chegou o 8º dia, ele desceu. Ele achou uma entrada secreta no jardim. Satan achou um lugar onde o rio Tigre passava por dentro da montanha e, eventualmente, ele caía dentro do jardim perto da árvore da vida. Bem, esse local não existe mais, até porque o pecado destruiu tudo. Bem, Satan navegou por esse túnel até retornar ao jardim e ali ele ficou procurando por um bom lugar para se esconder. Ele já tinha procurado por toda a terra e mar, desde o Mar Negro até a Sibéria, da Antártida até a Síria, do Panamá até a Índia. Ele vagou por todo o mundo. Com muito cuidado ele estudou cada criatura e decidiu que a cobra era a que mais se adequava para que ele pudesse se esconder. Ele observou a natureza da cobra e decidiu que ali seria um bom local para que ele pudesse se esconder, ou seja, dentro da cobra. Afinal de contas, ninguém suspeitaria de um comportamento meio esquisito daquele bicho. Afinal de contas, o bicho já era estranho. Então ele decidiu. Porém, antes de ir buscar a tal da cobra, ele decidiu colocar para fora ali todas as suas frustrações. E começa dizendo: essa terra é como o céu, só que melhorado. E é um lugar que tem muito mais a ver com anjos. Eu acho que Deus tinha muito mais experiência quando ele criou esse mundo aqui. Dessa vez, ele fez um serviço melhor. É como se fosse um
paraíso terreno, cercado por outro céu que brilha só para ele. Se Deus é o centro do paraíso, do céu, esse lugar aqui é o centro do universo. É onde todas as estrelas ganham vida. Que bons momentos eu teria tido andando por esses lugares aqui, pelas montanhas, vales, florestas. Ou seja, eu poderia ter aproveitado isso aqui, mas agora não há paz para mim. Em nenhum lugar que eu vá. Quanto mais eu vejo a beleza desse mundo, isso me tortura ainda mais. Enfim, ficar aqui eu me sinto torturada e teria sido pior retornar para o céu. Eu não tenho lugar, eu não me encaixo mais. Mas não pense que eu tô procurando me instalar aqui ou no céu, não é isso que eu quero não. A não ser que eu consiga tirar Deus do lugar dele. Que você lembra, né? Era o meu plano inicial. Não, mas eu também não tô procurando nenhum alívio para minha miséria. Eu só quero que todo mundo seja tão miserável quanto eu sou. Eu não ligo se tudo ficar pior para mim. O único alívio que eu encontro é destruindo os outros. Eu vou destruir o homem ou fazer com que ele mesmo se destrua. E esse mundo vai junto. Até porque foi feito só para ele. E quando eu fizer isso, todos os meus seguidores vão comemorar e celebrar como eu consegui destruir em um único dia que Deus levou 6 dias para criar. Eu duvido que ele esteja esperando que eu vá fazer isso. Com certeza eu vou surpreender ele e também os seus anjos escravos. E agora eu fico aqui me perguntando, eu não sei se Deus se esqueceu de como criar mais anjos ou se ele criou esse homem direto da terra, colocou ele aqui só para nos irritar, porque ele criar o homem do pó e construir esse mundo maravilhoso para ele é um insulto a nós anjos. Ele nos reduz a nada a não ser servos do homem, babás do homem. E por causa desses lacaios guardando esse jardim, agora eu tenho que ficar me rastejando por aqui, me escondendo até encontrar essa cobra, aonde eu vou poder aplicar todo o meu plano. Olha aonde eu cheguei. Eu batalhou com anjos pelo trono de Deus. Agora tô aqui me rastejando dentro de uma cobra. Isso é o que a ambição e a vingança te dá. Quanto mais você sobe, maior será a sua queda. A vingança é doce no início, mas começa a ficar amarga no final. Ou seja, eu não ligo mais, contanto que essa terra cai em cima da cabeça do homem, que é a nova favorita criatura de Deus, esse homem de barro, criado apenas para nos irritar. Agora é a hora do troco. Então, Satan continuou procurando durante a noite até que ele encontrou a cobra enroladinha, dormindo. A cobra já era uma criatura sorrateira, mas ela estava a ponto de se tornar algo muito pior. Satan entrou por dentro da boca da cobra enquanto ela estava dormindo e a possuiu. E ali ele ficou esperando até amanhã. Quando a manhã chegou, Adão e Eva se levantaram e foram fazer as orações matinais deles. Eles respiraram fundo aquele ar maravilhoso da manhã e começaram a planejar o que eles iriam fazer durante o dia. E olha, não era pouca coisa que eles tinham para fazer não. Era bastante coisa apenas para 2 pessoas. Adão, disse a Eva, a gente trabalha o dia inteiro aqui com essas plantas, mas elas crescem tão rápida que parece que a gente nunca consegue acompanhar. Por que a gente não se separa agora pela manhã até mais ou menos a hora do almoço? Você continua trabalhando com os arbustos e eu vou trabalhar com as rosas. E eu vejo o que eu posso fazer por lá, porque se a gente ficar trabalhando junto, nós vamos ficar conversando e não vamos fazer quase nada. Adão disse, Eva querida, você é tão doce quando você mostra esse seu lado doméstico, sempre procurando um jeito de que as coisas aconteçam de uma maneira mais suave, mas Deus não queria que o trabalho fosse pesado a ponto de que a gente não possa aproveitar a companhia um do outro. Falar é como comer e sorrisos amorosos mostram que nós somos criaturas que pensam, não os animais. Ele não criou tudo isso aqui para que a gente ficasse apenas trabalhando e pensando no trabalho. Ele queria que nós aproveitássemos esse local. Não se preocupe, nós temos condições de manter tudo isso e um dia nós teremos filhos que irão nos ajudar. Mas se você acha que a gente conversa demais, eu não me importo em separar por um pouco. E se você acha que eu estou falando demais, eu não me importo por ficar um pouco separado. A solidão pode ser boa às vezes. Isso sem contar o quanto vai ser bom quando nós nos reencontrarmos. A coisa é o seguinte, existe algo que nós deveríamos nos preocupar e poderíamos ficar em apuros caso ficássemos sozinhos. Você lembra quando o Rafael
Rafael nos avisou que existe um mal invejoso e que ele quer nos alcançar? Ele provavelmente está se escondendo, esperando uma maneira de nos encontrar sozinhos. Ele quer nos colocar contra Deus, que nos tornemos desobedientes. O melhor é permanecermos juntos. Eu acho que é mais seguro. Afinal de contas, a esposa deve ficar ao lado do seu marido, assim ele pode a proteger. Nesse momento, Eva ficou com os sentimentos feridos. Você me falou sobre Satan. Também escutei e sei dessa história do anjo caído, mas eu nunca pensei que você pensaria que eu poderia ser infiel a você ou a Deus, simplesmente porque alguém está ali tentando me tentar. Ele não pode nos machucar através da violência. Nós estamos protegidos da morte e da dor. Então você não deve estar com medo que ele me machuque, mas você está com medo que ele me engane e que eu não seja suficientemente forte para resistir. É isso. É isso que você pensa de mim, Adão? Não, Eva. Rapidamente Adão respondeu: você é uma filha de Deus imortal. Ninguém poderia pensar que você pecaria. E não é que eu não tenha confiança em você. É que só o fato dele tentar te enganar seria um insulto a você. E não é só você. Eu acho que juntos nós estaríamos mais seguros. E eu tenho quase certeza que ele não tentaria chegar até nós se nós estivéssemos juntos. Mas se ele viesse, eu gostaria de ser o primeiro a confrontá-lo. Eva, não subestime esse anjo caído, que é capaz de enganar até os anjos. Com você ao meu lado, com certeza eu serei mais corajoso e forte. Você deveria se sentir assim ao meu lado. Mas Eva estava convencida de que ele não confiava nela. E responde para Adão assim: se tivermos que viver sobre essas condições com medo de ficar separados por 1 minuto, que tipo de felicidade é essa? Nós não podemos ser feridos, basta que a gente diga não. O fato dele nos tentar não nos envergonha, envergonha a ele. De fato, se isso acontecer, é algo que nós deveríamos nos orgulhar, porque no final das contas nós tivemos a chance de enfrentar o mal e dizer não. E eu não acredito que Deus realmente queira que nós vivemos aqui com medo nesse paraíso. Adão então responde: Eva, Deus fez tudo perfeito, incluindo tudo que pode nos proteger, mas o perigo está dentro de nós e só cabe a nós controlar. Nada pode nos machucar contra a nossa vontade, mas Deus nos deu o livre-arbítrio e para nos guiar nessas escolhas em que o livre-arbítrio deve ser usado, Deus nos deu a habilidade de ter pensamentos razoáveis. E abrindo um parênteses aqui, me parece, Eva, que você não está tendo pensamentos razoáveis, né? Vamos voltar para a história. Não, deixa eu falar mais uma coisa, que eu pareço criança, sabe que sabe o final da história? Sabe que a bruxa vai dar a maçã para Branca de Neve e a que fica berrando para Branca de Neve não aceitar a porcaria da maçã? Tipo, sou eu lendo essa história aqui. Ok, respira, vamos voltar. Deus nos avisou que até os pensamentos podem ser enganosos. Então não é que eu não confio em você, mas é o amor que me faz querer te lembrar sempre, assim como você também deveria me relembrar, que nós somos fortes juntos e que não é impossível que a gente caia na armadilha do mal se nós não formos cuidadosos. Eu acho que você deveria ficar aqui comigo. Adão, eu também acho. Isso sou eu que tô falando. Vamos voltar. É melhor evitar a tentação. Não se preocupe em querer ser testada ou mostrar o seu valor. Você não deveria estar ansiosa para isso. Prove a sua obediência primeiro. E sozinha, quem é que iria testemunhar e apreciar a sua fidelidade a Deus? Porém, olhando para você, eu percebo que você acredita que é melhor enfrentar a tentação sozinha. Então, o que eu posso te dizer? Vá em frente. De que adianta eu tentar te manter aqui ao meu lado se não é o que você quer? Se você se sente como se estivesse em uma prisão. Então vá, inocente Eva. Mas não se esqueça, você é forte e sábia. Deus deu a você tudo o que você precisa. E, tendo ganhado aquela discussão matinal, Eva então responde: então eu vou com a sua permissão. Bom, né, Eva? Depois de encher o saco, claro que você tem a permissão. Eva continua: é verdade que enfrentar a tentação é melhor quando a gente já tá assim, preparado para ela, não quando a gente não tá esperando por isso. De qualquer forma, Adão, eu acredito que não há nada para você se preocupar. Eu acho que alguém tão orgulhoso como Satan não iria planejar atacar a criatura mais fraca. Afinal, a vitória dele não seria tão simbólica se viesse atrás
atrás de mim. Então, gentilmente, ela soltou ali as mãos de Adão e deu aquele olhar destemido, como a deusa Diana, e desapareceu no meio da floresta. Eva parecia a deusa da caça, Diana, que ao invés de carregar ali seu arco e flecha, ela carregava materiais de jardinagem. A Adão só restou ficar olhando o seu amor sumir ali entre as árvores. E enquanto a Eva ia, Adão ficava relembrando ela: olha, nos encontramos depois, não se esquece, na hora do almoço a gente se vê. Oh, Eva, mal você sabia que esse seria o último dia que você aproveitaria da comida e descansaria no paraíso. Porque esperando por você, querida Eva, entre as flores estava ali, escondido, algo que mandaria embora sua inocência e felicidade para sempre. Desde o pôr do sol até aquele momento, Satan estava ali aguardando a sua oportunidade. Ele ficou procurando o casal que representaria o futuro da humanidade. Ele procurou por todo o jardim. E ao contrário do que a Eva imaginou, o que ele queria era de fato encontrar a Eva sozinha. Porém, ele achou que isso seria meio impossível de acontecer quando, de repente, lá está ela, sozinha. Da onde ele estava, ele mal conseguia enxergar a Eva, de tantas flores que estavam em volta dela. Eva estava ali, carregando e tentando separar as flores dos frutos, e nesse momento ela precisava de uma ajuda, porém Adão estava de outro lado, e o perigo estava muito próximo. A cobra então começou a rastejar para se aproximar da Eva, que estava ali, em um lugar tão lindo e mais lindo do que qualquer jardim ficcional de Adonis, ou até do jardim aonde Salomão fez amor. Satan admirou o lugar e também admirou a Eva ainda mais. Satan estava tão impressionado com aquele lugar e com a Eva que ele não conseguia parar de pensar como ela parecia um anjo, só que mais suave. A graça e a inocência dela acabaram se sobrepondo sobre o seu ódio, e por um momento Satan esqueceu seus planos malignos. Mas o inferno que queimava dentro da sua alma o lembrou, e ele acabou saindo daquele transe. Ele se sentiu ainda mais torturado por presenciar prazeres que ele jamais teria. Um ódio intenso veio novamente, e aqueles pensamentos malignos retornaram. Satan pensou: tô perdendo minha cabeça? Eu por um acaso tô esquecendo porque eu tô aqui? Ódio, ódio, ódio. Não, amor, estou aqui para destruir, não tô aqui para prazeres, a não ser o prazer de destruir, obviamente. O que mais eu poderia ter? Eu não posso deixar essa chance escapar. Quando que eu poderia imaginar que encontraria a Eva sozinha? Não vejo o marido dela em nenhum lugar por aqui. Ele me parece mais astuto e forte, enquanto eu estou fraco usando esse ser aqui. Ao contrário dele, ela tem uma beleza celestial que não dá medo, mas o ódio é mais forte que o amor. Eu vou arruiná-la. E a cobra que estava ali possuída pelo mal vai em direção a Eva. Essa cobra que rastejava, ela não ficava completamente deitada no chão como ela faz hoje em dia. O corpo dela se levantava em uma série de arcos e a cabeça se mantinha em pé. Os seus olhos eram como se fossem joias. O seu longo pescoço era de uma mistura de dourado com esverdeado. Aquela criatura que Satan estava usando era muito mais bonita do que as cobras descritas por Ovídio nas fábulas romanas ou qualquer outra cobra que tenha sido descrita. Ele chegou na Eva como se estivesse envergonhado. É mais ou menos como um navio à deriva na costa. Ele ficou ali tentando chamar a atenção da Eva, movimentou o seu corpo de várias maneiras com o objetivo de que a Eva percebesse a sua presença. Ela ouviu até que tinha um barulho de folhas se mexendo por ali, mas ela não prestou muita atenção, afinal de contas ela já estava acostumada com os animais brincando ali em volta. E os animais sempre vinham até ela quando ela chamava. Eles obedeciam às ordens do casal facilmente. Porém, a cobra veio sem ser chamada. A cobra chegou ali sem ser convidada, fazendo reverência várias vezes, até que conseguiu a atenção da Eva. E aí começou a atuação dele. Não fique impressionada, senhora. Você é a razão de alguém se impressionar. Não fique com
medo e nem com raiva de mim por eu me aproximar de você dessa maneira. Você é tão linda, a sua beleza vem do céu, mas aqui, com todos esses animais em volta, quem poderia apreciar a sua beleza ao lado do homem? Você é uma deusa e deveria ser vista e servida por múltiplos anjos. Eva ficou encantada e um pouco lisonjeada, envaidecida com todos esses elogios. E aí eu comecei a lembrar a cena final do Advogado do Diabo, em que o advogado principal, no papel do Keanu Reeves, consegue escapar daquele destino que ele achou que tinha, recomeça o filme e ele faz a coisa certa, faz aquilo que ele acha que deveria ter feito no primeiro julgamento. E ao sair, ele é pego pela vaidade, porque seria o diabo na história, diz pra ele assim: tal você me conceder uma entrevista, você vai ficar muito famoso, as pessoas vão ficarem incrédulas com a sua história. E aí ele topa dar aquela entrevista e o jornalista, que não era o jornalista, se transforma no diabo. E você lembra o nome do diabo no filme? Era John Milton. Olha só, o nome do diabo do filme era John Milton. E sim, está relacionado com a obra do Paraíso Perdido. Enfim, retornando. Eva pensa: o que é isso? Uma cobra que fala? Eu não imaginei que Deus fizesse animais falantes. E olha, eu tenho que admitir que ele mostra bastante sabedoria na maneira que pensa. Eu já sabia que as cobras eram criaturas astutas, mas falar me parece demais. Como você aprendeu a falar? Bem, eu te conto, querida Eva, disse a cobra. Eu costumava ser como todos esses animais aqui. Tudo que eu pensava era comer e me reproduzir. Mas teve um dia que eu estava ali, vagando por aí, e eu vi uma árvore com vermelho, e tinha também frutas amarelas, e pareciam tão deliciosas, e aí eu decidi ir lá e chegar mais próximo para dar uma olhada naquela árvore ali. Quando eu me aproximei, querida Eva, dessa árvore, veio uma brisa com um aroma tão suave que no mesmo momento eu fiquei com fome. Era mais doce do que o leite mais doce que você já provou. Eu não podia esperar para provar. E então eu me enrolei ali nos galhos. Era uma árvore realmente grande. Pensando bem, a árvore é realmente grande. Você e Adão provavelmente já devem ter visto essa árvore e encontrado essa fruta por aí. Agora, todos os animais não poderiam alcançar essa fruta. E quando eles me viram subindo ali, Eva, deixa eu te contar, ficou todo mundo com ciúmes. E eu não me importei com os olhares daqueles outros animais. Eu subi e comi. E o que eu posso te dizer é que eu nunca provei nada mais delicioso na minha vida. Quando eu terminei, eu comecei a me sentir meio engraçado. De repente, eu era capaz de ter pensamentos elevados e falar sobre esses pensamentos. E, além disso, eu conseguia apreciar a beleza que estava à minha volta. Mas, obviamente, que nada se compara à sua beleza, querida Eva. E foi por isso que eu tive que me aproximar e ver você de perto. A cobra era escorregadia e a Eva ingênua. Eva então diz: cobra, com todos esses elogios que você está fazendo para mim, eu começo a imaginar o quanto essa fruta melhorou o seu cérebro para você notar toda a minha beleza. Mas me conta, onde está essa árvore? Ah, não tá longe daqui não, eu posso te levar agora mesmo se você quiser. A Eva disse: ok, vamos lá. E dessa maneira a cobra guiava a mulher. Quando a Eva percebeu aonde a cobra estava levando, ela disse: oh não, cobra, eu teria te poupado o tempo, o trabalho de me trazer até aqui. Eu conheço essa árvore. Essa fruta pode ter sido boa para você, mas Deus diz que nós não temos permissão de nem tocar nessa árvore aí. Imagina comer. E nós podemos fazer tudo o que nós quisermos aqui nesse jardim, entende? Menos isso. E a cobra, já tramando, respondeu: o quê? Não, você só pode estar brincando comigo. Deus fez vocês os senhores de toda a terra e vocês não podem comer das árvores que tem aqui? A Eva inocentemente respondeu: não, a gente pode comer de todas as frutas. É só essa aqui que não, entende? Deus disse que se a gente tocar, nós iremos até morrer. E olha que engraçado, Deus não falou que não podia tocar, ele falou que não podia comer. Mas o receio de Adão e Eva daquela árvore fez eles pensarem: não vamos nem chegar perto, nem tocar para não correr o risco de ficar com vontade de comer. E lá estava Eva à frente da árvore junto com a serpente, olhando para o fruto. E assim que ele escutou essa resposta da Eva, Satan se
se tornou mais ardiloso e aumentou a sua voz. Ele agia como um homem que tinha sido traído, tipo... Não acredito. Ele se levantou, da maneira que uma cobra obviamente pode se levantar, e como um grande orador da Grécia ou da Roma, se preparou para o seu discurso. E ele ali usava os mesmos truques que esses grandes oradores utilizavam quando eles queriam a atenção do seu público. Eles inclusive faziam gestos faciais e expressões antes mesmo deles começarem a falar. Assim eles demonstravam toda a emoção. E a cobra, nas limitações dela ali, fazia a mesma mímica. A cobra vira para a árvore e começa: ó, sagrada, sábia, doadora de conhecimento, árvore dos milagres, agora eu entendo tudo, rainha do universo, você não acreditaria, você não morrerá. Como você poderia morrer? Essa fruta não é envenenada, ela te dá sabedoria. Deus não vai te matar. Olha para mim, eu toquei e comi, e não só eu estou vivo, mas como eu tenho uma vida perfeita, mais do que a natureza me ofereceu da primeira vez. Você vai se privar daquilo que até os animais podem ter, porque Deus ficaria com raiva de você por uma coisa tão pequena. Talvez Ele te admire ainda mais por você não ter medo de morrer, e por você também estar determinada por se tornar uma pessoa melhor, sabendo sobre as coisas do bem e do mal. Já não é bom o suficiente saber tudo sobre o que é bom? Mas e se você soubesse sobre essas coisas malignas, não seria melhor saber sobre tudo isso? Dessa maneira você conseguiria evitar o mal? Deus não poderia te punir e ainda assim ser considerado justo. Você sabe, Deus não pode ser injusto. Então não faz o menor sentido você ter medo dele. Eva ficou ali pensativa e a cobra vem com mais argumento. Ela continua: eu acho que o que ele quer é te manter fraca e ignorante. Ele sabe que se você comer da fruta, você se tornará sábia. E como assim você seria mais sábia? Ora, Eva, você saberia sobre o bem e o mal, o mesmo conhecimento que ele tem, e isso lhe transformaria em uma deusa. Exatamente como a fruta fez bem para mim, me transformando em quase um homem, vai fazer com que você também se transforme como uma deusa. Eva continuou ali olhando para a cobra e ela solta ali mais argumentos para Eva e fala: olha, talvez você esteja pensando sobre a morte, e eu não posso te garantir de fato que você não vai morrer, mas eu imagino que se você morrer, você vai voltar como uma deusa. Eu acho que é isso quando ele diz que você vai morrer. Você vai morrer no sentido de ser mulher, para renascer uma deusa. Por que você deveria se contentar a ser uma mulher se você pode ser Deus? Ele veio primeiro e fala que foi ele que criou tudo, mas eu não tô tão seguro disso não. Olha só a sua volta. Perceba como a terra é aquecida pelo sol e produz todos os tipos de vida. Aonde isso viria? Se a terra e o sol conseguem produzir e criar tudo isso, quem sabe eles, na sua natureza, colocaram a sabedoria dentro dessa árvore. E agora Deus não quer que ninguém saiba disso, porque ele foi o primeiro a provar dessa fruta e se transformar Deus. Você já pensou nisso, Eva? E afinal de contas, que crime é esse? Alguém desejar ter conhecimento? Como isso poderia feri-lo? Se ele é tão poderoso assim? Ou é só uma questão de egoísmo? Ele não quer dividir com vocês aquilo que ele pegou primeiro? Olha, Eva, são muitas questões que você deveria estar aí se perguntando. E se a fruta dessa árvore seja aquela coisa que vai te dar as respostas? Vá em frente, coma e veja. E a Eva comprou tão facilmente todas as mentiras dele. Ela ficou ali, olhando para a fruta. Só a fruta em si agora já parecia mais tentadora do que todos os argumentos que ela escutou da cobra. E ali ficou a Eva. Só que a hora do almoço estava chegando e ela estava começando a ficar com fome. E a fruta começava a parecer ainda mais apetitosa. Ela ficou ali pensando: fruta, você parece tão boa e você tem sido mantida longe de nós por tanto tempo. Você ensinou a cobra a falar. E aí ela me contou quão boa você é. E não é só a cobra que falou sobre você. Deus também falou. Ele nos contou que você é a árvore do conhecimento
conhecimento do bem e do mal. Porém, ele nos proibiu de te provar. E isso faz com que você fique ainda mais desejável. Não faz o menor sentido. Como eu posso aproveitar o que é bom se eu não tenho a permissão para ter o conhecimento do que é bom? Em uma linguagem simplificada, ao proibir a fruta, ele está nos proibindo de todo o que é bom nesse mundo. Ninguém deveria obedecer regras tolas como essa. Tem mais. Se a gente morre depois de comer, que conhecimento bom é esse que a gente recebe? Nós somos os únicos que não podemos experimentar enquanto os animais podem? E olha só, a única criatura que eu conheci que comeu me parece muito amigável. E ela é tão sincera que ela quer dividir a boa sorte que ela teve com a gente. Então do que eu tenho medo? Eu não tenho que ter medo de nada, afinal de contas eu sou ignorante sobre o que é mal. Aqui está a resposta para tudo. Esta fruta tão deliciosa só de olhar, e olha só, a cobra plantou a semente, mas todos esses pensamentos que a Eva está tendo para se autoconvencer são dela. Ela está fazendo germinar toda aquela sementinha que a cobra plantou na cabeça dela, e agora ela tenta justificar o injustificável. E eu penso que esse é um comportamento que nós temos até hoje. Às vezes sabemos que estamos fazendo algo errado, mas tentamos ali justificar nossas ações para que a gente haja daquela maneira que no fundo a gente sabe que não está certo. Eva continua. O que vai me deter? Nada. Eu vou alimentar não só o meu corpo, mas a minha mente de uma vez só. Ela então pega uma fruta de um galho e come. Naquele momento, a terra sentiu o ferimento. A natureza deu seu último suspiro. Tudo estava perdido. A cobra então sumiu, se recolheu nos arbustos. A Eva, que estava tão ocupada se deliciando da fruta, nem percebeu que estava sozinha novamente. Naquele momento ela pensou, talvez essa seja de fato a fruta mais deliciosa que ela provou, ou talvez seja só a imaginação que fez com que ela imaginasse um sabor adicional. O que ela não sabia é que ela estava comendo a morte. Ao contrário, ela se sentiu como se estivesse dopada, como se estivesse bêbada, e começou a pensar, oh árvore, você é maravilhosa, toda bondade escondida, sua beleza, essa sua fruta pendurada, não tinha nenhum propósito, mas isso terminou. Agora em diante, eu virei aqui toda manhã cuidar de você, e então eu vou crescer esperta e mais esperta, até que eu me torne como Deus, que sabe de tudo. Nem vou falar nada que nós leitores sabemos que a história começou porque tinha uma certa pessoa que queria ser igual a Deus, né? Temos aqui Eva novamente repetindo o mesmo erro lá do início do livro. Mais uma vez eu vou dizer aqui, eu fico com raiva enquanto eu leio, pensando por quê? Por que você tinha que fazer isso, mulher? Nossa, eu já sei o final da história, eu não sei porque que eu fico com raiva. Tá, vamos continuar. Eva continua, olha, eu tô feliz que eu tive a coragem de vir aqui fazer isso. Você só aprende através da sua experiência. De outra maneira, tudo fica em segredo. Vamos considerar que eu mantenha isso em segredo e ninguém lá no céu perceba que eu fiz isso. Afinal de contas, o céu tá bem longe daqui. Vai ser meio difícil para eles verem todos os pequenos detalhes que acontecem aqui na Terra. Com certeza que Deus tá lá, ele tem coisa mais importante para fazer do que me ver aqui comendo a fruta. Mas agora eu fico me perguntando, o que o Adão vai achar quando ele souber que eu comi a fruta? O que aconteceria se eu contasse para ele que a fruta me transformou e ele deveria comer a fruta também? Ou melhor, e se eu não falasse nada? Talvez eu devesse manter esse segredo só para mim. Talvez se só eu comer da fruta faça com que nós façamos a diferença entre os sexos diminuir, eu me torne mais igual, e aí quem sabe ele me ame ainda mais. Ou talvez eu não seja igual a ele, mas eu me torne superior a ele algumas vezes, porque ser inferior nos limita assim da nossa liberdade. E então nasce uma feminista. Não basta querer ser igual, como tem que ser superior. Enquanto Eva estava ali se achando que podia ser mais esperta que Adão, ela pensa, mas e se Deus viu o que eu fiz? E eu de fato acabo morrendo e Adão ganha uma nova esposa. Ah não, eu não posso nem pensar em ele estar feliz com outra pessoa ao lado dele que me faz querer vomitar tudo que eu comi aqui. Não, é isso. Ele vai ter que comer. Adão vai ter que comer. Eu amo ele demais pra morrer e viver sem ele. Não, e ele não vai viver com outra pessoa não também. Pronto. Agora o ciúme nasceu junto também. Que beleza. Mas, né, antes de sair, a Eva faz uma reverência
reverência, ela se curva para a árvore. Pronto, agora nasceu a adoração a outras criaturas a não ser Deus. Bem, a Eva faz então uma reverência para a árvore, diz: árvore poderosa, doadora do conhecimento, eu já volto com o meu marido. E enquanto isso, Adão estava lá, sem saber o que estava acontecendo, fazendo uma guirlanda de flores para colocar no cabelo da sua Eva. E ele estava lá esperando uma reunião maravilhosa quando ela retornasse. Porém, ela estava demorando um pouco mais do que eles tinham combinado e estava deixando ele meio incomodado. E ele decide sair para encontrar. Ele foi na direção que ela tinha saído, o que levou ele até a árvore do conhecimento. E lá estava ela, segurando um galho da árvore. Eva, quando viu Adão, ela correu para encontrar ele. O rosto dela, você podia perceber que ela estava buscando por desculpas, mas o que ela disse foi isso: você devia estar se perguntando, né, por que levou tanto tempo para eu retornar, né, Adão? Ai, eu senti tanto a sua falta. Essa vai ser a primeira e última vez que nós vamos nos separar, mas era para eu te contar o que aconteceu. Essa árvore não é perigosa, como nos contaram. Na verdade, Adão, essa é uma árvore que abre os seus olhos e faz com que você se torne um deus. Tinha uma cobra aqui e ela comeu a fruta. E ela comeu a fruta porque ninguém falou para ela que ela não podia comer. E ela não morreu. Ao contrário, a fruta deu a ela uma inteligência humana. Ela era capaz de falar. E ela me convenceu a comer a fruta também. E eu comi. Meus olhos agora se abriram. Meu espírito cresceu. E agora eu sou como Deus. Eu fiz isso por você. E eu quero dividir isso com você também. Porque não há nada de bom sem ter você ao meu lado. Se você comer a fruta também, nós estaremos na mesma situação. E aí nós poderemos dividir igual alegria e o mesmo amor. Ao contrário, nós vamos estar em níveis diferentes. Nós não vamos ter como nos conectar. Tipo, eu sou uma deusa, você é um homem. Você tá entendendo? E assim, se você também não comer, você vai me fazer me sentir mal por eu ter comido fruta, né? E você não quer fazer com que eu me sinta mal, quer, Adão? Eva ali estava tentando parecer o mais casual possível, mas as bochechas dela estavam rosadas de vergonha. Adão ficou ali parado, estupefado. Ele estava horrorizado. O corpo inteiro dele era como se tivesse sido quebrado em pedaços. Ele derrubou a guirlanda e as flores caíram se espalhando pelo chão. Ele estava sem palavras. Ele ficou ali parado, olhando para Eva, pensando: que merda é essa? Que você fez? Mas ao contrário, ele não conseguia dizer nada. Só os pensamentos na cabeça dele girando. E ele pensava: como isso foi acontecer? Essa criatura linda, a última e a melhor coisa que Deus criou, tão boa, tão doce, tão amorosa, e agora de repente ela tá arruinada, perdida, sentenciada à morte. Que fez ela fazer isso? Algo maligno deve ter chego nela. E eu tô acabado também. Eu não vou ser capaz de viver sem ela. Mesmo que Deus crie outra Eva, eu nunca superaria viver sem a Eva. Não, você é parte de mim. Nós nunca podemos ficar separados. Eu não me importo com o que aconteça. Então, ele desistiu de si mesmo, pensando que nada poderia mudar o destino dos dois, e falou calmamente para Eva: bem, você fez algo perigoso. Não fez, Eva? Nós fomos ditos para nem tocar na fruta, mas você não só tocou, você comeu. E agora não tem como desfazer o que você fez, nem mesmo Deus. Talvez você não morra, talvez a fruta tenha perdido toda essa santidade quando a cobra comeu primeiro. E se ela sobreviveu, talvez você também consiga sobreviver. O fato dela ter sobrevivido é um forte incentivo para que a gente também faça isso. Nós deveríamos comer a fruta também. Provavelmente nós nos tornaríamos como deuses ou anjos. Eu não acho que Deus realmente nos mataria. Afinal, somos as mais altas criaturas aqui desta terra. Desde que ele fez o mundo só para nós, porque ele iria destruir tudo. Ele não criaria tudo isso só para destruir tudo depois. Os planos de Deus devem ser melhores do que esse. É claro que ele poderia nos substituir, mas ao fazer isso seria uma vitória para Satan. Provavelmente Satan diria: que tipo de Deus é esse que destrói os seus favoritos? Primeiro ele me destrói, agora a humanidade? Quem será o próximo? Ele não vai querer que Satan fique fazendo graça dele, né? E tem mais, a minha vida já está conectada à sua, então vamos compartilhar do mesmo destino. Se o seu destino é a morte, então o meu destino também é a morte. É assim que a nossa ligação
reação é forte. Nós somos como uma única pessoa. Oh, Adão, respondeu a Eva. Que declaração de amor. Eu nem sei o que te dizer. Eu só gostaria de também poder expressar o meu amor da mesma maneira que você faz. Estou tão orgulhosa que eu vim do seu lado e tão feliz de escutar você expressando todo o seu amor, dizendo coisas que nem a morte pode nos separar. Você está disposto a pegar, dividir comigo o crime e a culpa. Se é que existe algum crime em comer uma fruta deliciosa dessa. E olha só, a gente já está conseguindo ver os poderes dessa fruta. Se eu não tivesse comido, você não demonstraria o seu amor dessa maneira. Eu jamais saberia que nós estávamos tão conectados assim. Mas quando eu comi, eu achei de fato que a fruta era boa. Porque se eu soubesse que eu ia morrer, eu aceitaria a minha punição sozinha. Eu não me arrastaria para a morte junto comigo. Eva, mentirosa. Agora passou a mentir também. Até 2 páginas atrás você estava falando que não iria morrer sozinha, que não podia imaginar Adão com outra mulher. Para. Mas Adão não sabe disso e aí agora ela começa a inventar essas coisas para ele. Porém, a morte, Adão, não vai acontecer. A fruta traz vida, abre os nossos olhos, nos dá novas esperanças, novas alegrias. Acredite em mim, Adão. Vá em frente, prove, não tenha medo. Eva então jogou seus braços em volta de Adão e chorou lágrimas de felicidade. Afinal de contas, Adão estava ali provando que ele arriscaria tudo por ela, inclusive enfrentaria a raiva de Deus ou a morte. Ela então pega uma das frutas do galho e entrega para ele. Quando ele pegou a fruta, algo dentro dele dizia que ele não deveria, mas contra o seu melhor julgamento, ele se deixou influenciar pelo charme feminino. Mais uma vez a terra tremeu e um trovão se fez ouvir no céu. Do céu caíram como se fossem lágrimas. O primeiro pecado mortal estava concluído. Mas Adão nem notou. Ele estava muito ocupado comendo a fruta. E a Eva não hesitou e comeu novamente. Não bastou uma vez, ela resolveu comer de novo. Agora os dois agiam como se estivessem bêbados, fantasiando que eles estavam com asas, estavam se transformando em deuses. Mas algo diferente aconteceu. Os dois se tornaram mais sexualizados, pode-se dizer. Eu vejo que você tem bom gosto, disse Adão. Hoje você me mostrou o que é o real prazer em experimentar algo. Nós perdemos tanto em não experimentar. Se coisas proibidas como essa nos dão tanto prazer, nós deveríamos desejar pelo menos 10 árvores proibidas dessa aí. Bom, agora que nós já comemos, vamos ter um pouquinho de diversão, hein, Eva? E olha só, você nunca esteve tão gata como você está agora. E aí eles trocaram olhares de desejo um para o outro. Eles deram as mãos e então foram encontrar um local para se deitar e fizeram das flores a sua cama. E ali eles tiveram uma diversão diferente do que eles já tinham experimentado, de uma maneira mais pecaminosa, vamos dizer assim. E naquele momento, a culpa dos dois foi selada. Finalmente, os dois dormiram. E em breve, os efeitos tóxicos da fruta teriam ido embora. Eles então tiveram sonhos terríveis e despertaram. Ao despertar, os dois olharam um para o outro e entenderam que os seus olhos tinham sido de fato abertos. A inocência deles, aquilo que os protegia de conhecer o mal, tinha ido embora, junto com a autoconfiança que eles tinham. Era como Sansão quando acordou e percebeu que a força dele tinha ido embora depois que a Dalila cortou o seu cabelo. Foi assim que eles foram deixados, nus, mas cobertos com a vergonha, porque toda a graça natural e honra deles tinha ido embora. Eles então se sentaram e ficaram quietos por um longo tempo, até que Adão finalmente quebrou aquela tensão. Oh, Eva, por que você tinha que ter escutado aquela cobra mentirosa? Alguém deve ter ensinado a falar. Nossos olhos agora estão abertos para o bem e para o mal. Só que o que era bom foi perdido e o que nós recebemos foi o mal. Esse é o tipo de conhecimento que não é bom. Nos deixou nus, sem honra, com a nossa inocência arruinada. A vergonha nos nossos rostos é o resultado da nossa luxúria. Como eu vou enfrentar Deus agora, ou os anjos, que eram as pessoas que eu mais ficava feliz em ver? Aqueles seres celestiais vão me cegar com o brilho
deles. Eu desejaria que eu pudesse me esconder na escuridão da floresta, onde nunca mais ninguém pudesse me encontrar. Venha, vamos procurar algumas folhas pra gente amarrar em volta da gente, pra quem sabe a gente se sinta menos envergonhado ou sujo. E então o casal foi até a floresta e acharam uma espécie de árvore com folhas muito longas e eles tentaram amarrar ali da maneira com que eles puderam, sem muito sucesso, além de eles estarem se sentindo bastante desconfortáveis. Que diferença de quando eles eram gloriosos, mesmo na nudez. Então Adão e Eva sentiram vergonha da maneira com que eles estavam ali cobertos com aquelas folhas. Eles sentaram no chão e choraram, aonde a mente deles, que antes era somente paz, de repente emoções ruins começaram a brotar, como a raiva e o rancor. A habilidade de raciocinar estava bloqueada por uma névoa. Adão não parecia ele quando ele falou novamente com a Eva. Como você pôde não me escutar da primeira vez, Eva? Eu não sei que ideia é essa de ficar querendo andar sozinha por aí. Nós estaríamos felizes se não fosse essa tua ideia. Por que você sempre quer provar o quão boa você é? Eva então entrou na defensiva. Que coisa? Isso é coisa de se dizer, Adão? Então é minha culpa. A ideia maluca de ficar andando por aí. Você não sabe que a mesma coisa poderia ter acontecido se nós estivéssemos juntos? Ou você acha que você não teria sido enganado pela cobra da mesma maneira que eu fui? Você espera que eu fique grudada do seu lado pra sempre? De uma forma que eu tenha que me lembrar constantemente que eu sou parte da sua costela? Se eu sou assim tão indefesa ou perigosa, por que você não me parou? Por que você não me impediu de fazer isso? Você não reclamou muito, não, nem fez questão de que eu ficasse, só me mandou seguir o meu caminho. Talvez se você fosse mais forte, eu não tivesse ido e nada disso teria acontecido. Quando a Eva falou isso, aí Adão ficou bravo. Aí o bicho pegou. E aí ele disse pra ela o seguinte: ah, é dessa maneira então que você demonstra o seu amor? Depois de tudo que eu fiz, como você é ingrata, mulher. Eu te dei todo o meu amor quando você estava perdida. Eu desejei morrer com você. E agora você me culpa pelo seu pecado? O que você espera que eu tivesse feito? Eu te alertei sobre o perigo. Eu falei pra você não ir. Você queria o quê? Que eu te segurasse pela força? A gente não faz esse tipo de coisa aqui. Mas você era tão certa, tão senhora de si, buscando algum tipo de vitória gloriosa? Talvez eu estivesse errado em te admirar tanto. Eu pensei que você era tão perfeita que nem o mal poderia te tocar. Esse foi o meu erro. O crime do qual você me acusa. É isso que acontece quando você confia numa mulher e deixa ela tomar a frente. Porque ela é assim. Ela estraga todas as coisas e ainda te culpa por não ter tentado o suficiente impedi-la de fazer a besteira. E eles ficaram assim, discutindo por horas. E esse é o final deste livro 9. Conversamos em detalhes no próximo áudio. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!